todos. Hoje nós estamos aqui no encontro na Unafisco, representação aqui no Rio de Janeiro, com a doutora Isabelle Lobato, cirurgiã plástica, que veio aqui para apresentar assim, várias alternativas, não apenas de cirurgia plástica, mas cosmiatria, é isso, doutora? Cosmiatria, vários procedimentos novos para manutenção da pele. Enfim, a doutora Isabelle veio aqui fazer uma apresentação para que a gente conheça vários procedimentos que às vezes nós nem conhecemos, né? Queremos manter a nossa face maravilhosa, né? Saúde, né? A saúde da pele. E ela veio aqui para apresentar e ela está propondo uma parceria aqui com a Unafisco. Então, ela vai ser uma nova parceira, tá? Que a Unafisco vai estar apresentando aí para os nossos associados. Eu vou passar logo a palavra para a doutora Isabelle, né? E nós estamos filmando, hoje vai sair no YouTube, né? Nós vamos deixar disponível essa gravação da apresentação da doutora Isabelle no YouTube. Então vocês podem ver, quem não pôde vir presencialmente pode acessar o YouTube da Unafisco e ver a apresentação. E vai valer a pena porque eu já conversei com ela no consultório, ela me deu muitas informações muito importantes, tá? Então, doutora Isabelle, por favor. Essa apresentação. Obrigada, Sanileia, pela oportunidade. Eu sou Isabelle Lobato, sou cirurgiã plástica. O pré-requisito para cirurgia plástica é fazer cirurgia geral. Eu fiz minha cirurgia geral no Hospital Federal do Andaraí. Eu formei em cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer e eu sou membro da Sociedade Brasileira e Americana de Cirurgia Plástica. Pode passar. Vou falar de alguns procedimentos básicos que eu faço, falar de forma bem breve para não ficar cansativo. Os procedimentos em cirurgia plástica que eu faço e alguns procedimentos em cosmiatria. Pode passar. Primeiro, falando de mama, né? Que é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer, que é minha paixão. E existe uma dificuldade em entender os termos médicos em relação à cirurgia de mama. O que é mamoplastia, mastopexia, mastectomia e ginecomastia? Então, a mamoplastia é um termo que a gente usa para se referir a qualquer cirurgia plástica feita nas mamas, que visa remodelar o tecido mamário. E a gente pode aumentar esse tecido mamário, normalmente através de próteses, silicone, ou diminuir, que é a mamoplastia redutora. Em relação à recuperação, tempo e cicatriz dessas cirurgias. A mamoplastia de aumento, que é o silicone de mama, em torno de 2 a 3 horas, numa cirurgia de só inclusão de implante, uma recuperação de 15 dias, e a cicatriz, a gente pode botar a prótese pelo sulco inframamário ou pela areola. Isso depende do tamanho da prótese e do tamanho da areola original da paciente. Em relação à mamoplastia redutora, diminuir o tamanho da mama. O tempo de cirurgia ele é bem variável, depende do tamanho da mama, né? Por exemplo, essa mama muito grande, que é até considerada de ginecomastia, a gente não vai conseguir fazer em 4 horas, precisa de mais tempo. Então o tempo é bem variável. A recuperação em torno de 15 dias a 1 mês, também depende do tamanho da mama. E a cicatriz, normalmente cicatriz em T invertido ou em L. Doutora, eu posso perguntar? Pode. Fazer uma pergunta? Assim, não uma mama desse tamanho, será que está escutando? Dá para escutar bem, né? É uma mama deste tamanho, assim, né? Não desse tamanho, então, não a minha, por exemplo. Uma mama grande. Se eu quiser reduzir minha mama, necessariamente eu tenho que fazer esse TOL? Não tem como ser só pela areola? Depende do tamanho da mama, depende da quantidade de pele que está sobrando. E depende da onde que está sobrando mais pele. É mais do centro? É mais do lado? É mais do meio? É tudo. Isso tudo depende. Porque como se fosse a gente fazendo bainha. Aquele fechamento ele vai ser no meio. É mais fácil de você conseguir reduzir e conseguir fechar direitinho. Se a gente quiser fazer em L, às vezes fica uma coisa meio disforme. Quiser fazer tudo pela areola, nem sempre você consegue fazer tudo. Sim. E aí, qual é o peso daquilo ali pra gente deixar toda essa tensão em cima de uma areola? Entendi. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, depende. Cada caso é um caso, né? Cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, né? Pode passar.
E a mastopexia, que visa corrigir a flacidez mamária. Basicamente, uma cirurgia muito parecida com a cirurgia de redução de mama, cicatriz, geralmente também é sem T ou em L, ou também ao redor da areola, dependendo, né, de tudo que eu falei, do peso, de quanto, onde sobra mais, né, excesso de pele. E a gente pode colocar prótese ou não. Se a paciente tem pouca mama, ela só tem aquele excesso de flacidez, ela aumentou, né, e ela quer aumentar o volume mamário, a gente pode incluir a prótese. Se ela só quer mesmo suspender a areola que estava baixa, subir, tirar aquele excesso de pele, a gente pode fazer sem inclusão de prótese. O tempo também é um pouquinho variável, mas dura em torno de 4 a 6 horas, recuperação 15 dias a um mês, depende do quanto que a gente tirou, né? E do estado da paciente também. Basicamente é isso. Pode passar. E a mastectomia? A mastectomia é a retirada de todo o tecido glandular da mama. É realizada em pacientes com câncer de mama que não são tratadas de forma conservadora. O que é a cirurgia conservadora de mama? É aquela paciente que tem indicação de tirar só uma parte do câncer e ainda ficar com o tecido mamário, entendeu? Porque é um câncer menos agressivo, é um câncer menor, são várias variáveis. Mas as pacientes que têm indicação de tirar toda a glândula vão ser submetidas a mastectomia. Também em homens trans que querem tirar a mama. Pode passar. A ginecomastia. A ginecomastia corresponde ao aumento da mama em homens. Ela acontece principalmente em 3 décadas de vida. No bebê, hormônio materno. No adolescente, por causa do desequilíbrio entre estradiol, hormônio feminino, e testosterona, hormônio masculino. E no idoso, porque o idoso tende a acumular mais tecido adiposo. O tecido adiposo ele produz gordura, produz estrona, que é o hormônio feminino. E esse hormônio feminino ele vai lá na glândula mamária e aumenta aquele tecido. Por isso que o idoso ele pode ter uma ginecomastia. Normalmente, quem procura mais a gente são os adolescentes. E quando que a gente olha para uma ginecomastia no adolescente e fala que a gente tem que operar? Quando ele apresenta uma ginecomastia que dura mais do que 18 a 24 meses. E aí, tá durando esse tempo todo, é indicado é indicado operar esse paciente se ele se incomodar, né, com a ginecomastia dele. É uma cirurgia que, quando é uma ginecomastia pequena, ela é uma cirurgia rápida, dura em torno de 2 a 6 horas. Normalmente a gente associa com a lipoaspiração, porque a maior parte do tecido é gordura também. Então a gente precisa dar uma limpadinha ali naquela região do tórax para ficar retinho. 2 a 6 horas. Quando é uma mama muito grande, a gente precisa tirar a pele. Então acaba ficando com aquela cicatriz no tórax mesmo, que nem eu mostrei na foto anterior, uma cicatriz reta no tórax. Quando é uma ginecomastia pequenininha, dá pra gente tirar tudo ao redor da areola. Mas aí acaba que a cicatriz depende do tanto que a gente tem que tirar, né? O tanto que sobra de pele, do tanto que tem de glândula. Algumas pessoas podem ter a ginecomastia por fazer uso de... Com certeza, hormônio. Uhum. E geralmente esses adolescentes eles sempre fazem uso de alguma coisinha. Escondido. Terríveis. Em relação à reconstrução de mama, existem várias formas de você reconstruir a mama. Quando a paciente tem pele, aí a gente não vou dizer todas as questões de indicação de cada uma, mas uma indicação é reconstruir com o músculo da barriga, com o reto abdominal e com a pele. É uma cirurgia maior, é uma cirurgia mais mutiladora, porque a gente tira esse músculo inteiro, mas é uma cirurgia que não usa prótese e a paciente ganha uma abdominoplastia. Essa é a vantagem, não usa prótese. Cirurgia com músculo grande dorsal, a gente tira praticamente o músculo inteiro, usa prótese e mutila menos, porque a gente usa mais o reto abdominal do que o músculo das costas. E
reconstrução com prótese, depende do tamanho da mama, depende do quanto que ficou de tecido, depende se o paciente vai fazer radioterapia ou não. A gente pode fazer direto com a prótese ou primeiro com o expansor. Normalmente a gente faz o expansor, expande aquele tecido, a paciente radioterapa e aí depois a gente substitui por uma prótese e numa outra etapa a gente faz a outra mama. Nunca faz as duas mamas, a simetrização numa mesma etapa. Pode passar. Cirurgia estética, blefaroplastia também é uma cirurgia que é muito feita, né? Muito pedida, que é a retirada do excesso de pele na pálpebra superior e inferior. Como que é feita essa cirurgia? A gente tira o excesso de pele e deixa a cicatriz bem naquele cavozinho do olho e também na pálpebra superior a gente tem duas bolsinhas de gordura. Sabe aquele olho bem gordinho que quando acorda fica bem inchadinho? Às vezes você não consegue nem abrir o olho direito que pesa. São as bolsinhas de gordura que estão protruindo. E por que elas começam a protruir? Porque a gente tem um cinturão que segura essas bolsas para trás. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, elastina, tudo vai ficando um pouquinho mais flácido. E aí esse cinturão também fica mais flácido. Aí a gordurinha que estava lá quietinha, botada toda para trás, ela protrui um pouquinho para frente porque o que estava segurando ela já não segura mais. Então o que a gente faz? Tira também esse excesso de gordura e o excesso de pele. Tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior pode ser feita essa cirurgia. Na pálpebra inferior tem a opção da gente fazer retirada dessa gordura por dentro da conjuntiva, ou seja, por dentro do olho mesmo. Mas se o paciente já tem um excesso de pele na pálpebra inferior, não tem sentido a gente fazer por dentro da conjuntiva, já que vai ter que tirar a pele e abrir aqui na frente mesmo. O quanto que se estende essa cicatriz depende do quanto que vai sair de pele. Se o paciente tem muita pele que se estende até aqui, vai ter que tirar até aqui. É que nem uma bainha de vestido. Eu não posso fazer até aqui e deixar esse bico. Eu tenho que ir até o final. Senão eu não termino a bainha, senão eu fico com bico. Mesma coisa aqui. Eu tenho que tirar tudo até fechar a bainha, até ficar sem bico. Então, se tem um excesso de pele até aqui, a cicatriz já vem até aqui. Se tem até aqui, vai vir até aqui. Normalmente, o paciente não tem tanto excesso de pele assim, vem mais ou menos até essa última ruguinha que segue aqui com o cantinho lateral do olho. Pode passar, por favor. Passou? Cirurgia de lifting de face é uma cirurgia que visa retirar a pele e também reposicionar os tecidos de gordura. Eu sempre falo para os pacientes que ela não é uma cirurgia eterna. Não vai fazer o lifting, acabou, não faço mais nada. Não existe isso. Por quê? Porque o lifting ele só tira a pele e dá um ponto nos tecidos de gordura que estavam aqui. Só que isso não se sustenta por muito tempo, porque a gravidade ela está atuando aí. Então, precisa tratar o reposicionamento desse volume, tratar também a perda desse volume. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde gordura em alguns locais da face, principalmente nessa região lateral. E só com o lifting, como a gente só tira a pele e reposiciona a gordura, a gente não consegue repor isso com o tempo. A gente precisa repor isso com volume e também estímulo de colágeno. O lifting só tira a pele, então ele não devolve colágeno. Colágeno você precisa repor. Tá? O tempo dessa cirurgia é muito variável também. Depende de muitas coisas. Em torno de 4 a 8 horas, recuperação 15 a 21 dias. A cicatriz, normalmente, na frente das orelhas e atrás, como está na foto ali. E no pé do cabelo. Aqui, atrás e descendo até aqui. Normalmente é essa cicatriz que a gente faz. Que a gente corrige tanto a flacidez do terço médio e inferior, como a flacidez do pescoço, puxando isso daqui. Tem gente que tem muita bandinha aqui no meio, tem esse músculo muito afastado. Se tiver esse músculo muito afastado, às vezes a gente tem que fazer uma aberturinha aqui para poder dar um ponto no músculo, porque por aqui a gente não consegue fazer tudo isso, entendeu? Pode passar. O fio de PDO pode ser vou chegar lá. Todo mundo gosta desse fio. Tem os tais fios, esses fios são
Abdominoplastia também, uma cirurgia muito, que a gente faz muito, né? Mummy Makeover, é uma das cirurgias do Mummy Makeover, mamoplastia com abdominoplastia. É a cirurgia que visa retirar o excesso de pele associado à correção da diastase abdominal. A gente tem dois músculos que seguram a nossa barriga, que é o reto abdominal, um aqui e outro aqui. No meio não tem nada, só tem uma faixazinha. Conforme o bebê vai crescendo na barriga, esse meiozinho ele vai ficando muito afastado. Isso afasta muitos retos. Quando o útero volta ao tamanho normal e a mãe volta ao tamanho normal da barriga, nem sempre o reto volta para a posição original, porque já quebrou algumas fibras. Então essa diastase ela precisa ser corrigida, e só é corrigida cirurgicamente. Aí a gente, durante o processo da cirurgia, além de tirar a pele, a gente também dá o ponto para juntar esses retos abdominais e deixar a barriguinha mais retinha, deixar o reto fazendo a função dele, que é conter nossas vísceras, né? Nosso abdômen. Essa cirurgia ela pode ser feita, a gente tem a mini abdominoplastia, que tem umas indicações bem precisas, e tem a abdominoplastia convencional, que vem até aqui no umbigo. Essa aqui, a convencional, a gente faz a cicatriz nova no umbigo, a mini não. E também tem a em âncora, que normalmente a gente seleciona para os pacientes que perderam muito peso, pós-bariátricos, que tem muita flacidez lateral. A gente precisa buscar essa flacidez lateral trazendo para o meio. Aí precisa fazer essa cicatriz em âncora mesmo. Geralmente o tempo de 4 a 6 horas, uma recuperação de 15 a 21 dias até um pouco mais, dependendo da cirurgia. E aí tem todos esses padrões aí de abdominoplastia. A cicatriz geralmente fica na altura do biquíni, tá? Pode passar. A lipoaspiração, eu sempre falo que não é uma cirurgia para emagrecimento. O paciente precisa estar com um IMC de 29, dentro de até um sobrepeso, obesidade. É contraindicado fazer lipoaspiração, porque aumenta o risco de complicações, aumenta o risco até de trombose mesmo. A lipo é uma cirurgia que dá muita trombose, além de resultados insatisfatórios. Porque a gente limpa a barriga, mas o rosto continua cheinho, o braço continua cheinho, não tem como se limpar a pessoa inteira, né? A gente só pode tirar, por lei, a gente só pode tirar até 7% da gordura corporal. Mas mais do que isso, a gente está correndo risco mesmo. E é proibido por lei também. Pode ser associada a lipoenxertia de gordura, que é o que a gente chama de lipoescultura. Ou seja, você tira a gordurinha daqui, coloca no bumbum, ou tira a gordurinha daqui e coloca no polo superior da mama para dar aquele colo mais bonitinho. E aí a gente chama isso de lipoescultura, né? O tempo de cirurgia, se for só lipo, 4 a 6 horas, uma recuperação de 15 a 21 dias, mais ou menos. Os pacientes ficam melhor antes, aí eles querem sassaricar por aí. Em torno a cicatriz no local onde foi feita a lipo. Se for feita na perna, vai ter uma cicatriz aqui e uma aqui. Se for feita na barriga, vai ter uma aqui e uma aqui. Depende, mas a cicatriz é bem pequenininha e só nos locais que foram feitas foi realizada a lipoaspiração. Pode passar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu também. Olha, essa gordura, que eu acho assim, tirou a gordura da barriga, Ana, e colocar no bumbum. Essa gordura... 80% é absorvido. Pois é. 60% a 80% é Então absorvido. sobra muito pouco, tem que ser Sobra muita muito pouco. a gordura. Não adianta sobrar muita gordura. O que acontece? Quando a gente coloca um tecido de um lugar, isso é um enxerto. Quando a gente coloca um tecido de um lugar no outro, precisa ter pele viva em cima e embaixo. Então, se eu ponho muita gordura, o que eu faço? No meio, o meio do meu enxerto não tem vascularização. Então vira um lago e aí aquilo ali começa a complicar. Começa a complicar com abscesso, começa a complicar com cisto de gordura. Então eu tenho um limite, não adianta. Eu tenho que ter pele viva em cima, pele viva embaixo. Isso é um enxerto, porque aí a pele de cima vai nutrir e a pele de baixo vai nutrir. Então não adianta eu querer encher muito, eu tenho limite.
Inclusive, a gente, quando o paciente, eu quero só fazer com tecido autólogo, não quero usar nada em mim, tem gordura, quero fazer só com tecido autólogo, não quero usar outros preenchedores, né? Quando dá, né? Enfim. Normalmente a gente faz em sessões. Você vai, 2 ou 3 cirurgias. Porque vai repondo. Aí você já criou um tecido novo ali. Aí você põe mais um pouquinho, porque aí você tem tecido vivo. E aí você tem um enxerto ali nutrindo. Agora, se você põe muito, o meio faz um lago. O meio morre. Aí começa a ficar dando secreção, o paciente tem abscesso. Quem dera, né? É por isso que eu acho que eu tiro a gordura, não posso. A gordura, não, alguma coisa absorve, né? E ele reabsorve além da absorção ser errática. Aí o que eu não gosto do rosto, que eu não gosto muito certinho, a absorção é meio errática. Pode absorver mais no lado, mais no outro. Sim, ainda tem isso também. Então, a gente faz muito para face a nanofat. O que é a nanofat? É quando a gente passa a gordura nos transferidores de forma que ela fique muito fininha, e essa gordura ela cresce também em tecido, e ela serve para devolver célula-tronco, para devolver colágeno, para devolver vitalidade. O resultado da nanofat é muito legal. E a gente sempre associa no facelift, até as outras cirurgias, o paciente tem uma gordurinha lá, aí a gente põe em algum lugar que ele esteja precisando fazendo a nano. Entendeu? Não devolve volume, mas devolve vitalidade para a face, porque a gordura ela tem célula-tronco, principalmente a gordura retirada do abdômen. No caso da nova lipo 3D, se encaixa nesse mesmo Lipo 3D, o que acontece? Essa lipo 3D, ela é indicada de forma muito selecionada para os pacientes que são muito magros. Por quê? Aquela forma que você faz da lipo, fazendo como se fosse aqueles gominhos, cada gominho ali tem uma gordura, entendeu? E entre aqueles gominhos, aquela parte da sombra, é como se fosse uma lesão na pele, é como se fosse uma fibrose, não é lesão, eu usei o termo errado. É como se fosse uma fibrose que você faz, é o desenho da cânula. O que acontece se a pessoa engorda? Ela engorda nos gominhos. E aí fica uma coisa meio disforme. Então, o paciente que nunca teve filho, que pretende engravidar, não tem o menor sentido, entendeu? O paciente que tem tendência a engordar, assim, que não é uma paciente muito malhadora mesmo, também não tem sentido. E outra coisa, essa cirurgia, ela foi feita primeiro pelo Royos. E lá na clínica dele, esses pacientes são hormonizados, eles tomam hormônio, eles malham muito, então eles conseguem manter aquela definição. Porque o problema é que quando você perde essa definição, fica uma coisa muito estranha. Então, o que eu gosto de fazer nas pacientes magras é lipo de média definição, não a high definition, a média definition. Porque você faz mais ou menos com a cânula o desenho, só que eu não enxerto gordura nos gominhos, para não ficar um negócio meio estranho se o paciente dá uma engordadinha, entendeu? Então é isso. Mas a cirurgia high definition é bem legal quando o paciente quer mesmo manter aquilo ali e vai seguir a rixa, né? Mas é difícil. Otoplastia é a cirurgia para correção da orelhinha de abano. É indicada mais ou menos a partir dos 7, 8 anos, 6, 7 anos, que é normalmente o período que a orelha já cresceu. E quando a criança também já tem consciência para lidar com a cicatriz que ela tem, né? Muito bebezinho não consegue entender que está com um curativo e ele vai acabar tirando e correndo risco, né? E também, se você faz muito cedo, a orelha ainda vai crescer, tem risco de crescer aquela cartilagem, e aí você perde o seu resultado, né? Então, a partir de 6, 7 anos, a criança já pode fazer. A hipertrofia, a otoplastia, a orelha de abano, né? Ela é caracterizada por uma falta de definição da antihélice, que é essa dobrinha que a gente tem aqui. Ela fica mais abertinha, e por um excesso de concha, que é isso daqui, ó, que a gente tem. O excesso de concha, aí isso protrui a orelha para fora. Então, o que a gente faz na cirurgia? Tira esse excesso de concha e dá um pontinho para essa antihélice dobrar.
uma cirurgia bem rapidinha, 2 a 4 horas. Não faço no consultório, só em clínica, né? Mas pode ir embora no mesmo dia. Recuperação de 7 a 15 dias, mas vai precisar ficar com a faixinha, pelo menos 1 ou 2 meses. E a cicatriz é uma cicatriz que fica escondida atrás da orelha. Resultado bem legal. Pode passar. Cirurgia íntima é linfoplastia. Ocorre quando a gente tem uma hipertrofia, ou seja, os pequenos lábios, muito protruídos, além dos grandes lábios. E o problema disso é que além de atrapalhar esteticamente a mulher, tem maior risco de ressecamento, formação de ferida e risco de infecção local. Então, tem que tirar essa partezinha. Também é uma cirurgia muito tranquila, vai embora no mesmo dia. Cirurgia rapidinha, de 1 hora, recuperação rápida. E a cicatriz é numa parte mucosa de pequenos lábios, ela fica imperceptível. Normalmente, pacientes mais velhas, a gente normalmente associa a lipoenxertia dos grandes lábios, porque ele fica menorzinho conforme a mulher vai envelhecendo. Então a gente dá uma aumentadinha nele também para ficar mais bonito e também ajudar a proteger os pequenos lábios. A partir de agora eu vou mostrar fotos de pacientes que eu tenho autorização para mostrar em palestra, mas eu não tenho autorização para mostrar em YouTube. Então, por isso você vai filmar a mim, tá bom? Pode passar. Cirurgia de reconstrução, esse foi um caso mais desafiador que eu já peguei na minha vida. Foi uma paciente que foi mordida pelo cachorro. Ele tirou toda a bochecha dela, metade do nariz e uma parte da boca. Inclusive, ela pegou partes nobres do nariz. A gente conseguiu corrigir com um resultado que eu considero assim, bem legal. Ela devolveu pelo menos as estruturas anatômicas da paciente e ela ficou bem satisfeita, né, com o resultado. Eu tive que falar para ela, infelizmente, doar o cachorro, porque ele mordeu ela 2 vezes. Mas ela, e aí mordeu a mãe dela e eu falei, Pois é, cachorro. vai ter que doar. Mas ela foi super cuidadosa e doou para aquele pessoal que pegou os pitbulls da rinha. Ela é maravilhosa, essa paciente. Câncer de pele. Esse foi um retirada de câncer de pele que eu fiz. Quando o paciente tem um câncer de pele muito mínimo, assim, aquele CBC, paciente bem branquinho, tem vários cânceres de pele pequenininho, a gente pode fazer, às vezes, no consultório, fazer um shavingzinho, que é só uma raspagem. Biópsias pequenas a gente pode fazer no consultório também, que nem dermatologista. Mas lesão grande a gente tem que tirar do cirúrgico, vai ter que rodar retalho, não tem jeito. E esse paciente eu tirei todo o câncer e reconstruí, e o resultado ficou bem legal, assim. Não dá nem pra saber de onde veio o retalho. Fica bem bom. E os refazimentos de cicatriz cesárea ou qualquer cicatriz que o paciente tenha também, só faço no centro cirúrgico. Em relação aos queloides, pacientes que têm tendência a ter queloide, eu uso todas as terapias que existem em todos os pacientes na rotina para evitar uma cicatriz hipertrófica e queloide. E qual é a diferença do queloide? Queloide é genético, o paciente já tem uma predisposição a isso. Cicatriz hipertrófica é uma cicatriz que ela se mantém, uma cicatriz alta, que se mantém, e vermelha, que se mantém na cicatriz mesmo. O queloide, ele comporta como um tumor. Não é um tumor benigno, mas que ele se estende além da cicatriz. Essa é a diferença. Inclusive, o queloide ele pode surgir espontaneamente. O que é isso? Do nada, o paciente apresenta um queloide por qualquer motivo. Existe essa possibilidade. Quando é queloide, eu tenho que fazer radioterapia para poder evitar que o queloide não volte, e mesmo assim não é 100%. Pode passar. Botox, além da questão estética, né, que a gente já sabe, para melhora das ruguinhas. A gente pode também usar o Botox para hiperidrose, ou seja, para o excesso de suor, pessoa que sua muito nas mãos, na axila, a gente pode usar o Botox porque ele diminui o suor. Na face a gente também pode usar para... eu pego aqui. Porque não tá aberto, deixa eu abrir pra Eu não você. consigo abrir. Porque você tá falando muito, tá precisando de uma água. Você que acabou de pegar. Deixa eu abrir aqui pra você beber um Obrigada, pouquinho de água. Zanelei. Senão... Tá ótimo.
Você está falando direto? Você pode Ótimo, falar maravilhoso. ali. Obrigada. Pronto, ótimo. Ó, a gente também pode usar para questões reparadoras, né? No caso de paralisia facial, com resultados bem legais. Isso é uma coisa que ninguém sabe, porque é meio novo, mas só que eu sempre faço em todas as minhas cirurgias. Nenhum paciente me opera sem fazer botox, nenhum. Porque o resultado é inconfundivelmente melhor. Ele melhora, não melhora a cor, não. O paciente que já é mais moreno, ele tem tendência a fazer uma cicatriz mais escura, ele vai fazer. Mas ele melhora a altura, o risco de cicatriz hipertrófica também de queloide, ele diminui. Porque ele atua em várias vias que eu não vou falar agora para não me estender, que evitam a formação de uma cicatriz mais alargada, mais alta. E dá pra ver aqui na foto, quem tá no presencial, que o resultado é muito legal. Você vê que essa cicatriz do cabelo, né? Esse foi o lado controle, ou seja, o lado que não fez o botox. Esse foi o lado que fez. E aí você vê que não tem cicatriz nenhuma. É a mesma coisa, o de cima é o lado controle, embaixo é o lado que fez o botox. Você vê como ficou mais fina a cicatriz. Então, eu só posso fazer o botox na primeira semana, até 9 dias. O último trabalho, tem um trabalho que foi feito botox 9 dias. Então, normalmente a gente só faz, com resultados bons. E aí a gente só faz até 9 dias. Mais do que isso não tem sentido, que a gente já está em outra fase da cicatrização que ele não vai pegar. E aí, por isso que todos os meus pacientes saem com botox, porque eu só posso usar precoce, eu não posso lá na frente falar, poderia ter feito, não posso, tem que fazer logo. Pode passar. Preenchimento com ácido hialurônico, a gente pode usar para fins também reparadores, mas normalmente a gente usa gordura, que todo mundo tem uma gordurinha para tirar e reparador é outro tipo de cirurgia. Normalmente o ácido hialurônico a gente usa mais para embelezamento mesmo. Esses são alguns resultados meus mesmo. Esse lábio tem 2 seringas, mesmo que não pareça. Porque aonde? Nesse lábio? Nesse lábio tem 2 seringas de ácido hialurônico. Quanto? Ficou bem natural. Esse daqui também tem umazinha. Esse daqui tem 2. Esse aqui ficou mais gordinho. Ela gosta. Tá mais gordinho. Tá mais gordinho. Esse daqui tem umazinha só. Ficou mais novinha, ficou mais naturalzinho. E eu fiz o suco dela também. E pouquinho suco, essa ruguinha dela é mais por ruga de dormir. Ruga de dormir, aí fica. A pessoa não pode nem dormir. Gelada, tem que dormir igual Bela Adormecida. Ninguém consegue, né? Ninguém consegue. Mentira. Uma das formas de ajudar isso daí, essa ruga dos sleep lines, que a gente chama, é ou a pessoa dormindo assim, que é meio difícil, né? Ou aqueles silicones, pode usar, ajuda a prevenir, não ajuda a tratar, ajuda a prevenir. Mas também é meio ruim, né? Você ficar dormindo com silicone, além daquilo ali poder dar alergia. Já viu aqueles silicones? Coreanos? Não, elas usam muito. E tem muito isso no mercado coreano. Mas tipo uma coisa meio ruim de você dormir. É uma das formas de você prevenir. E a forma que realmente funciona de você prevenir é vir estimular o colágeno, né? Pra você evitar essa dobra e preencher mesmo, para você devolver o substrato, para aquela ruguinha que tava assim, ela ganhar substrato e ficar assim, entendeu? Eu durmo de frente. Todo mundo dorme de lado. Pode passar. Pés. Eu tenho mania de Esse é o Profile. O Profile é um produto novo. Ele chegou há pouco tempo no Brasil. Tem 2 anos no máximo. A gente começou a usar tem 1 ano. Isso aí é ótimo. Com resultados bem bons. A diferença, ele é um produto com ácido hialurônico, ele tem a maior concentração de ácido hialurônico do mercado e é uma molécula pura, ou seja, ela é só ácido hialurônico. Os outros ácidos hialurônicos, para fazer o efeito que eles fazem, que é de estruturação, eles precisam de um ligante. E esse ligante, que é o BDDE, às vezes alguns pacientes têm algumas reações, mas o Profile é uma molécula só de ácido hialurônico. Eu ponho cereja do bolo porque eu uso ele como cereja do bolo.
Ou seja, ele é como se fosse um boost de hidratação. Ele não vai dar volume, ele não vai dar aquela coluna para você ficar com o malar mais preenchido. Ele não vai dar volume se você, por exemplo, colocar num lábio. Mas ele vai hidratar aquela região. É como se fosse um boost de hidratação mesmo. Ele tem uma espalhabilidade muito alta. Então, se eu coloco aqui, ele espalha 2 centímetros com um raio de 2 centímetros. A espalhabilidade dele é muito boa e a função dele é de hidratação. A empresa preconiza 2 sessões, aplicação com um intervalo de 1 mês entre essas sessões e uma manutenção a cada 4 a 6 meses. Isso é preconizado pela empresa. Normalmente eu gosto de usar ele para tratamentos de segmentos. Ou eu vou tratar com uma seringa a região de periórbita, para tratar essas ruguinhas como na foto, aquelas ruguinhas que o Botox não tira, que descem muito, aquela perda de hidratação na pálpebra, ou eu vou tratar, por exemplo, uma região de pele labial, que tem aquelas ruguinhas de barra, aquela pele muito ressecada, nunca em monoterapia, ou seja, nunca só ele. Eu preciso associar a outros procedimentos, porque ele vai atuar só na hidratação. E você toda hora contraindo, quem é que vai atuar? Eu preciso bloquear aquela ruguinha, eu preciso bloquear aquela musculatura para eu conseguir fazer com que o Profile tenha o efeito que eu quero. E também se é um paciente que tem uma perda de colágeno muito grande, uma pele muito flácida, não adianta só eu dar hidratação. Eu preciso dar suporte para ele, substrato. Eu preciso devolver o colágeno que ele perdeu. Que melhorando a flacidez, eu também consigo melhora do resultado. Nessa paciente, a gente fez Botox, Sculptra 2 sessões e Profile as 2 sessões com intervalo de 1 mês entre elas. Então esse Profile, como você fala, cereja do Cereja do que bolo. não é para produzir colágeno, né? Estimular O ácido hialurônico, ele produz colágeno. Ele ajuda na produção de colágeno, sim. Ele estimula o fibroblasto. Só que ele sozinho, não. Eu preciso de algum outro produto que estimule mais o fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno. Então, para eu melhorar a flacidez, só com ele eu não consigo. A gente já tem muito estudo mostrando, inclusive, pacientes que só faz ácido hialurônico e o resultado que ela tem no dia que ela faz, uma semana depois e 3 meses depois, com 3 meses o resultado é melhor. Porque 6 meses o resultado é melhor. Porque o ácido hialurônico ele estimula sim o colágeno. Só que ele não é para isso. Ele não é o que estimula mais o fibroblasto. Quem estimula mais são os bioestimuladores de colágeno. Tem funções diferentes. No caso, quem faz ele com prevenção, por exemplo, eu faço ele preventivo 1 vez por ano. O quê? Botox. O ideal seria usar o Profilu, né? Não, são coisas diferentes. O Botox, ele vai, hoje em dia, a gente pensar no Botox só como um medicamento que ele tira a ruga, é uma visão muito simplista. E hoje em dia a gente já está usando o Botox como um miomodulador, ou seja, ele ensina a sua musculatura a contrair de uma forma mais leve. A maior parte do nosso músculo da face, ele é depressor, ou seja, a gente contrai, se a gente sorrir, o nosso orbicular puxa a nossa sobrancelha para baixo. A gente faz assim, o nosso músculo do pescoço puxa a nossa face para baixo. A gente faz a ruga do bravo, ele puxa a nossa sobrancelha para baixo. O único músculo que eleva a nossa face, que a gente bloqueia, é o frontal, é esse daqui. Entendeu? E qual é a função do Botox hoje em dia? A gente bloqueia menos essa região, ainda que isso fique com alguns sinais. Isso é conversado com o paciente. Eu quero ficar congelado, tá certo, não tem problema. Eu quero ficar bem natural. Congela menos essa região e congela e deixa isso daqui que deprime bem mais, contraindo bem menos. Para a gente poder ensinar essa musculatura que deprime a nossa face, que puxa a nossa face para baixo, que ela não precisa contrair com tanta força assim. E a gente fazendo isso com a manutenção que é adequada para cada paciente, a gente consegue essa miomodulação. Eu, por exemplo, meu último Botox foi em janeiro, foi antes de eu viajar com a minha mãe. O meu foi em janeiro. E eu faço Botox desde 24 anos. Então eu já estou bem miomodulada, né?
A minha sobrancelha era mais reta, hoje ela tá já bem na altura da minha órbita mesmo, que eu gosto. E eu tô já com o Botox passado, praticamente. Então, você vê que você, conforme você vai usando, eu tenho 33, eu comecei a fazer com 24 anos, eu já tenho quase 10 anos, já sou uma paciente de quase 10 anos de toxina, então eu já sou uma paciente biomodulada. Então, eu faço com uma frequência menor, com doses menores, e eu já consegui atingir essa biomodulação que eu preciso, de puxar a minha musculatura, que puxa a minha face para baixo, hoje ela já não puxa tão forte assim. A minha sobrancelha, que antes era puxada para baixo pelo meu auricular, que ela era retinha, agora ela já está um pouquinho mais arqueada naturalmente, sem estar com o efeito da toxina. Então é isso, o efeito do Botox para fins estéticos, hoje em dia, a gente usa como biomodulador. E o Profile, ele vem para hidratar aquela pele órbita muito ressecada, ele vem para hidratar essa região. Mas se o paciente tem flacidez, só o Profile a gente não consegue resolver. Se o paciente tem dark circles, que a gente chama olheiras, a gente também, só com o Botox a gente não consegue resolver. Só com o Profile também. Pode passar. Aqui são os bioestimuladores de colágeno, no caso dos meus também. Essa paciente, ela só fez bioestimulador de colágeno, ela fez Radiesse, os dois pacientes. Você vê como ela só com bioestimulador de colágeno, só melhorou na flacidez, como o gelzinho que ela tinha aqui, melhorou porque isso foi tracionando a face para a lateral. E essa é a função dele mesmo. A gente só fez, não mexeu em papadinha, a gente só fez em face. É uma paciente que estava relutando um pouquinho para fazer o tratamento mesmo. E aí a gente fez ela 3 meses depois do Radiesse, a gente fez o Traformer dela, que está aguardando aí para ver o resultado com esses 2 procedimentos. Aí esse paciente fez 3 sessões de Radiesse com resultado de volume bem legal, né? Tirou a cara de cansado só com bioestimulador de colágeno. Para um paciente jovem, é uma forma de você gerenciar o envelhecimento muito boa, né? Porque você usa pouco produto e você trata exatamente o que ele está perdendo, que é colágeno mesmo, que é colágeno, elastina. Você devolvendo isso é uma forma bem legal de você começar a gerenciar o seu envelhecimento. Pode passar. Doutor, Radiesse, Sculptra, o Eleva, são coisas diferentes. Os bioestimuladores de colágeno que eu uso, né, são os que têm mais evidência científica, porque a gente não pode sair usando qualquer coisa, e tem muita coisa no mercado, gente. Mas a gente só pode usar o que eu só uso o que tem um artigo científico. Qualquer problema que dê, eu tenho onde recorrer. Então eu só uso das marcas de referência. O Radiesse, o Sculptra é o PLA, ele é bem antigo. O Eleva é de uma empresa brasileira, mas eu tenho usado menos o Sculptra, estou usando mais o Eleva, porque ele tem 40% a mais de matéria-prima. Eu estou tendo resultados muito bons e com menos produto. E aí acabou que eu meio que troquei um pouquinho do Sculptra para o Eleva, mesmo matéria-prima, por causa de resultado mesmo. Frequência dessa? Anual, e também depende. Você tem que avaliar o paciente. Eu sempre falo para o paciente voltar, estabeleço mais ou menos um planejamento anual para esse paciente, e aí a gente vai revendo o paciente toda hora, né? Porque ninguém chega aqui, a não ser que os pacientes que moram fora do Brasil, eles não vêm aqui e fazem tudo de uma vez e não aparece mais. Isso aqui é como se fosse um casamento. Vem aqui e faz um pouquinho. Aí a gente vê o que aconteceu. Porque a gente vai mudando o que a gente vai fazendo. Sim. Né? Então é muito melhor assim, quando a gente vai tratando os pacientes aos pouquinhos, porque a gente não usa tanto produto. E a gente vê o que está fazendo efeito mais. E aí é melhor em todos os sentidos. Tanto para o bolso do paciente, quanto para a gente mesmo, para ver como é que está agindo o tratamento no paciente de forma gradativa. Pode passar. Fio de PDO que todo mundo fala. Fio de PDO, silhuete. O silhuete ele é um fio de PDO de PLA, que é o mesmo matéria do Sculptra. Ele é de tração, o silhuete. E o fio de PDO ele tem fio de tração e fio liso. Qual a questão do fio de tração? É porque ele foi vendido como
lifting de face, gente. É. Mas se nem o lifting sustenta, quem já fez lifting sabe que perdeu já o resultado com 3 anos. Imagina um fio que é biodegradado, ou seja, ele é quebrado em 2 meses pelo corpo. Então você acha que vai segurar? Não vai. Aí aquilo, mas um monte de gente está fazendo, então não sei o que. Tá, a cada 2 meses volta aqui. É um custo muito elevado. Tem médicos que fazem com bons resultados. Eu não sei se vale muito a pena. Quando que eu uso para paciente jovem, normalmente, que é o que o pessoal geralmente não indica. Mas é o paciente que vai ter mais contorno de face, eu uso mais para contorno. Geralmente 5 fios para cada lado, custo bem elevado e ele não gerencia envelhecimento. Mas ele não produz colágeno? Eu posso posso ter outros artifícios para estimular colágeno com custo mais acessível e que gerenciam o envelhecimento de uma forma melhor. Então, uso sim fio de tração, mas eu sempre explico que ele não vai dar resultado de lifting, o resultado é temporário. E o custo é elevado. Fio liso, eu gosto bastante da região das pálpebras. Paciente que tem indicação de blefaroplastia, blefaroplastia, tem excesso de pele, tem que tirar pele. Fio não vai tirar pele. Então, fio liso, a pálpebra é uma região de pele muito fina. Então, tem pouca coisa que a gente pode fazer nessa região. A gente não pode usar esses bioestimuladores injetáveis na região da periórbita. Ou seja, a gente não pode usar Sculptra, Radiesse, a gente não pode usar aqui e nem aqui muito, porque dá nódulo, fica aparente. Então, a gente reserva os fios para bioestimular essa região. Mas também tem muita coisa para a gente também engrossar essa pele, deixar ela com mais colágeno. Os lasers funcionam muito bem para deixar essa pele mais grossinha. A gente estava conversando sobre o laser de CO2. Vou falar sobre ele mais para frente. Também eu uso como cereja do bolo, né? Já fiz Botox, já melhorei a hidratação com Profile, já preenchi se tem olheira funda, né? Já fiz de outra forma para tratar os tecidos profundos. Aí agora eu vou botar o fio, entendeu? Não é de cara a primeira opção e sempre o paciente precisa estar com Botox, sempre bloqueado. Conforme a pessoa contrai a musculatura, o fio vai instruindo, ou seja, ele pode ir saindo pelo caminho que ele entrou. Então, se você ficar toda hora contraindo, ele sai, então tem que estar com Botox em dia. E o fio liso, sim, ele gerencia bem o envelhecimento da região periorbitária. Pode passar. Então, quer dizer, se a pessoa faz uma atividade física, tipo um crossfit, pega muito peso, elevação de peso, não seria ideal, porque... Não, tem que estar com a região bloqueada, tem que estar com o Botox em dia. Porque se você toda hora contrai, toda hora faz assim, ele pode sair pelo caminho que ele entrou. Entendeu? Isso pode acontecer, isso acontece às vezes. Mas, apesar de que a gente deixa bem distante do local onde entrou, tenta cruzar, assim, para ver se ele não sai. Mas não sai muito, não. Mas pode acontecer. Não sai muito, não. Eu só estou avisando, porque eu sempre tenho que fazer o Botox. Se vai fazer o fio, tem que estar com o Botox em dia. Tem que estar naquele período de 1 mês, entendeu? Pode passar. Sobre os lasers, eu faço todos. O laser CO2 ele é o mais antigo. Eu uso o laser ablativo. Eu uso o fototipo até 3. O que é o fototipo 3? Bom, o fototipo 1 é aquela pessoa bem branquinha, olhos claros, cabelo bem clarinho, pele bem clarinha. Fototipo 2, pele clara, pode ou não ter olhos ou cabelo claro e não bronzeia, a pessoa que só fica vermelha. Fototipo 3, uma pessoa que bronzeia com mais tempo de exposição solar, não bronzeia facilmente. Fototipo 4 eu já não faço, porque o paciente mais moreno tem maior risco de hiperpigmentação, de cicatrizes, e é um laser mais agressivo, que ele penetra mais profundamente. Mas também é um laser que é o que faz mais rejuvenescimento. Ele pode fazer um rejuvenescimento mais intenso.
Ah, mas pode diminuir a potência do laser, fazer ele de uma forma mais light? Pode, mas eu também posso usar um outro laser mais barato e que eu vou chegar na mesma potência de CO2, que pode ser um pouquinho mais oneroso. E o paciente precisa ficar bem distante do sol. Aí tem que se programar. A gente até estava comentando, quero fazer um CO2 com rejuvenescimento legal. É atestado médico. Porque não pode se expor, Rio de Janeiro. De preferência no inverno, né? De preferência no inverno. São lasers que não tem sentido fazer no verão. Não vale a pena. No verão do Rio de Janeiro, menor condição. Tem que se programar, é um laser que tem que se programar. O Erbil também, eu posso fazer ele da forma não ablativa, tem algumas indicações, mas ele é menos agressivo que o CO2, ele penetra menos. Também tem um pós longo, quando ele é ablativo, mas não tão longo quanto o CO2. Também precisa ficar longe do sol. O Lavian, que é um laser mais moderno, eu faço bastante esse laser. É um laser subablativo, ele não gera um rejuvenescimento tão agressivo quanto o CO2, mas é um laser seguro. Então, eu posso usar ele em todos os fototipos, inclusive em pele bronzeada, mas eu não falo isso pra ninguém, porque ninguém se bronzeando. Não pode pegar sol, o sol ele degrada colágeno. Então, se você está fazendo um tratamento para você rejuvenescer e melhorar a condição, a qualidade da sua pele, não tem muito sentido você estar com o sol agredindo ela, que você está jogando dinheiro fora, né? Então, eu nem falo que pode fazer em pele bronzeada, porque não tem sentido isso. É menos agressivo que o CO2 e que o Erbil. Ele necessita de mais sessões, só que ele é mais barato. E ele tem um pós bem tranquilo. No dia seguinte você pode trabalhar, ninguém vai nem falar que você fez laser. Gosto muito dele, é o laser que eu faço todo mês. Mas o resultado dele assim, é mais a longo prazo? Eu vou mostrar o resultado dele. Essa paciente, ela me autorizou mostrar a pele dela tá bem, ela tá sem make. Ela tá só com anestésico, ela ia fazer botox. O NDIAG é um laser bem bom para mancha, também pode usar para tirar tatuagem. Eu não tiro muita tatuagem, não, acaba que eu não tenho muito tempo, por causa do consultório, de procedimento que a gente vai fazendo, mas alguns pacientes a gente até tira. Luz intensa pulsada, bom para aqueles pacientes que tem vasinho na pele, rosácea, ele é bem legal, aquelas olheiras vasculares, aquelas olheiras azuis. Precisa também ficar longe do sol e também tratar algumas manchas. Laser é aquele negócio, você está fazendo um laser para tratar parte superficial. Se ficar no sol, vai queimar, vai degradar colágeno e você pode ter até complicação desses lasers, né? E não tem sentido, tem que fazer uma fotoproteção bem legal para você usar esse investimento que você está fazendo aí para o bem da sua pele mesmo. Para retirada de vasos, para fototipo 4 não luz dá intensa. Sabe? Posso usar. Arriscado. Pode fazer, a gente faz. Para vasos. Mas vasinho que você diz de... Isso. Não, eu não faço tanto varizes. rosto quanto coisa. Não faço varizes, que eu acho que varizes o vascular tem que avaliar isso daí. Porque às vezes você está vendo uma varizezinha, mas você faz o Doppler, o paciente lá está com uma veia toda comprometida. E aí eu faço estética, minha cirurgia plástica. Então, parte de doença vascular, eu acho que tem que ser com vascular. Nem me meto na perna de ninguém. Só no rosto. Doutor, isso que eu ia perguntar. Esses lasers aí, indicado também para corpo? Corpo, a gente faz pra caramba. Laviana, a gente faz inclusive pra área íntima, pra clareamento. Esse aí, então esse aí faz também pra clareamento, entendi. Pra clareamento, mas é aquilo, tem que ficar longe do sol. Proteção solar, daquela forma que eu expliquei. Clareia muito. São muitas sessões, eu não fecho menos de 4 sessões. Pois é, isso que eu penso. Não fecho, nem falo. Não quero fazer uma só, não, nem falo. Não vendo uma sessão. São 4 para cima. Normalmente os pacientes fecham 8 sessões. Eles gostam muito desse laser porque não tem pós. Esse Lavian. Todo mundo trabalha, gente. Ninguém tem tempo para ficar destruído. Pois é.
Com esse aí? Vivian. Viu Você fez? Pra clarear, foi maravilhoso. Você fez aonde? Virinha. Ah, sim. Aham. Ele clareia, né? Muito. A gente usa os lasers também para drug delivery. Porque como a gente faz pequenos buraquinhos são microscópios, né, na pele, a gente aproveita esses buraquinhos e joga um medicamento lá, ou para clarear, ou para rejuvenescer, depende do objetivo do paciente. Se o objetivo é clareamento, então a gente joga medicamentos que vão clarear aquela região, aproveitando aqueles buraquinhos. É legal, porque o paciente já fez o laser mesmo, não precisa injetar. Às vezes a gente injeta, mas normalmente a gente só aproveita os buraquinhos mesmo para poder o paciente não sentir a dor da injeção. Pode passar. Pode passar. Esse é o pós do avião. Bem legal. O paciente veio dar uma sessão. Bem feito. Maravilhoso. Esse sinalzinho daqui dela eu tirei. Deixa eu tirar do o queixo deu uma renovada. Não, isso aí também tem perecido essa menina, né? Eu tô falando só a qualidade de pele. Mas ela tem Não, mas quantos o anos? queixo... Ele vai de 35, 36, Não, mas olha eu só, acho. olha a diferença desse queixo mais certinho. Aqui, assim, Não, a cor. Olha a cor da contorno. pele. Olha só a qualidade de pele. A pele, Não, mas eu estou falando do queixo. Olha que Dá um glow. esse cheio de coisinha, esse aqui ficou... Mas ela fez 8 sessões seguidas e ela se comprometeu mesmo. Essas 8 aqui é semanal, né? Mês. Mensal. Todo mês. Uma Mensal. vez por mês. Mas ficou ótimo. Fica bem legal. Dá uma vez. Tem paciente morena, né? Igual. Qualidade. Pode passar. Ultraformer, eu sempre mostro essa figura de livro. Pode mostrar essa figura. No consultório. O Ultraformer, o que ele faz? Isso daqui, eu gosto muito de explicar, porque é bem fácil de você entender. Isso aqui são as camadinhas da face, e aí eu tirei eu ampliei para cá. Aqui a gente tem na nossa face como se fosse uma árvore, que vem, o ligamento, ele vem desde o osso, ele se liga à musculatura, ele se liga à face, ele se liga na gordura e ele chega até a pele. É um ligamento só. Conforme a gente vai envelhecendo, esse ligamento que ele é gordinho, ele fica mais fininho. Como ele fica mais fininho, ele vai perdendo a força. Então ele vai pendendo, ele vai caindo. Esses galhos que a gente tem, numerosos, quando a gente é mais jovem, eles vão ficando em menor volume. Então, mais um fator para perder a força e ocorrer o desabamento desses tecidos. Desabamento, estou usando esse termo para ficar uma forma bem fácil de entender. O que o Ultraformer faz? O Ultraformer, ele vai criar pequenos pontos de coagulação aqui. O que são esses pontos de coagulação? Eu explico como se fosse o bife na frigideira. Quando a gente coloca o bife na frigideira, ele está enorme. E aí a gente frita, ele fica assim, encolhidinho. Então é a mesma coisa. Só que aqui eu não vou fritar a pessoa, eu não vou fritar o ligamento. Eu vou fazer pequenos pontinhos de coagulação com uma distância de 1 milímetro entre eles, que é isso que o Ultraformer faz. Ou seja, é uma onda de ultrassom. Ele só vai chegar a tecidos profundos, que nem o ultrassom que vê o bebê, ele não vê a pele, né? Mas ele vê o bebê. Então é a mesma forma, ele não vai chegar na pele, mas ele vai chegar no tecido profundo, fazendo esses pontos de coagulação e encolhendo através do estímulo de colágeno. Agora, como é que a gente vai fazer para devolver esses galhos? Para devolver esses galhos, eu chamo quem devolve esses galhos são os bioestimuladores de colágeno, que vai dar o substrato para aquele tecido ali. Então ele vai dar a matéria-prima, que é o colágeno, que são esses galhos, com os galhos em maior quantidade e um ligamento mais contraidinho, até mais grossinho aqui nesses tecidos, a gente consegue um tightening que a gente precisa. Tightening, a gente consegue como se fosse um lifting mesmo. Eu não gosto de falar efeito lifting, nada substitui o lifting de face. O paciente tem indicação de lifting, tem indicação de lifting. Mas ele vai dar esse tightening na pele, essa colada na pele. Entendeu? Com todos esses tecidos. E o legal do Ultraformer é que ele também consegue queimar a gordura. Então aquele paciente que tem muito volume central é um paciente que às vezes eu prefiro emagrecer com Ultraformer e também com aquelas lipos
lipoenzimáticas, que são aquelas enzimas que degradam gordura. Às vezes eu prefiro emagrecer essa face primeiro, para depois a gente trabalhar em contorno. Então ele também é usado para essa função. E geralmente a gente faz a cada 6 meses ou a cada 3 meses, dependendo do objetivo, dependendo também da expectativa do paciente, budget, tudo isso a gente leva em conta. Pode passar. Obrigada, queria agradecer a associação por essa oportunidade. Deixei aqui meus contatos de Instagram, e-mail, também telefone do consultório. Foi um prazer aqui palestrar para vocês, tá bom? Meu nome é Isabelle, só que como todo mundo me chama de Belle, o meu Instagram desde sempre virou Doutora Belle, minhas pacientes me chamam de Doutora Belle, eu não mudei. Cirurgia plástica. Bom, doutora Belle, olha, obrigada pela apresentação. Eu fui lá visitar antes no consultório dela, conversei com ela, falei, olha, eu, a Cristina, né, também nós fomos lá conhecer, falei, nós temos que fazer a sua apresentação, porque uma coisa é você falar, ó, temos aqui uma parceria, mas era importante essa sua apresentação, para conhecer, saber porque você tem uma carinha muito jovem. Acho que é porque são os seus tratamentos, né? Pois é, ela tem uma carinha muito jovem, a gente fala, porque é muito jovem, então assim, você tem uma expertise. Isso, Isso. Ela tem uma expertise, tem um conhecimento, que assim, eu acho que é importante o associado conhecer. Então acho que a gente cumpriu o objetivo, né? E daqui para frente a gente vai começar a divulgar, né, a nossa parceria. Eu já sou sua cliente, com certeza estarei lá. Eu e a Cristina e a Mi também já gostou muito. Então, olha, agradeço muito, tá? E assim, outros eventos que você queira participar, outras novas modalidades, tudo vai surgindo, né? Coisas novas, sempre da estética, né? A gente está aqui aberto para isso, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigada pela presença. Vamos encerrar aqui a nossa apresentação.